Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Guilherme Esteves, eu sou professor de oratória aqui do Clube da Fala. No vídeo de hoje eu vou falar dos 5 piores erros que se podem ter numa apresentação. Mas antes de eu falar desse tema, se inscreva aqui no canal, ative o sininho e compartilhe com seus amigos. O primeiro erro mais frequente numa apresentação é a falta de conexão. Aquela pessoa que vai se apresentar, fala e não dá um espaço, uma brecha para que o outro se conecte, para que crie relacionamento com a sua plateia. Nem que seja através de um quebra-gelo, de alguma conexão que faça uma pergunta, de preferência uma pergunta fechada se tiver muita gente. Pergunta fechada são aquelas perguntas que são direcionadas, sim e não, perguntas muito específicas, porque certamente se você tiver uma pessoa que se comunica mais numa plateia muito grande, você pode acabar perdendo o foco da sua apresentação. Então, se tiver muita gente, faz uma pergunta fechada, levante a mão, é um momento onde você interage, se conecta. Se você não faz isso, você vai ser aquela pessoa que vai falar e não criar nenhum tipo de relacionamento. E sabemos que se você não se conecta com a pessoa, você não cria relacionamento e não absorve todo o conteúdo que ela tem para te entregar. Agora, se você estabelece um relacionamento, uma conexão, certamente todo o conteúdo que ela tem para te passar vai ser muito melhor absorvido. O segundo pior erro é a linguagem não adequada ao tipo de ambiente e pessoas. Vamos pensar numa situação. Digamos que vocês vão assistir uma palestra agora de um advogado. Você pensa que ele vai utilizar de uma linguagem mais formal, porque o público que ele se relaciona é um público mais formal. Agora, se eu digo para vocês que vai vir um artista plástico, um surfista, falar sobre a profissão dele, certamente você espera uma linguagem diferenciada. E isso também tem que ser com relação ao público que você está se direcionando. Então, é muito importante que quando você for chamado para uma apresentação, busque saber qual tipo de público-alvo que você vai atingir. Isso vai fazer total diferença na sua linguagem. O terceiro pior erro é o dress code, ou seja, a sua vestimenta, o seu código de vestimenta. Vamos pensar que, como eu falei no exemplo anterior, um advogado venha dar uma palestra. Você já imagina que ele venha de terno e gravata. Se ele chegar de camiseta no ambiente, certamente as pessoas não vão fazer a relação entre o advogado e a pessoa. Agora, se eu digo que vai entrar por essa porta para dar uma palestra um surfista, você não imagina que ele venha de terno e gravata. Ou seja, a vestimenta também passa muito, porque a vestimenta é a nossa linguagem corporal. Você já pensou que o seu corpo reflete também a sua vestimenta? Não só as suas expressões, mas o que você está vestindo faz muito relação de como você vai se apresentar. O quarto erro, e muito importante, você precisa saber quanto tempo você tem para se apresentar. Muitas pessoas não perguntam e preparam uma apresentação de 2, 3 horas e descobrem que vão fazer essa apresentação em meia hora, 40 minutos. Ou o contrário, fazem uma apresentação muito pequenininha de 15 minutos e descobrem na hora que tem que falar por 1 hora. Isso é um problema na apresentação, porque você precisa saber exatamente quanto tempo você tem. E sempre faça uma margem de erro. Nunca prepare exatamente o tempo que foi pedido, porque podem surgir dúvidas, pode acontecer algum imprevisto durante a apresentação. Então, se te deram meia hora, faça uma apresentação de 25, 20 minutos, porque aí você tem uma margem de erro para que se algo aconteça, ou se alguém na plateia tem algum tipo de dúvida, você consiga terminar a sua apresentação dentro do tempo previsto. E o quinto erro, e mais frequente, é aquela pessoa que vai preparar a sua apresentação e faz um slide cheio de texto. E no meio da apresentação ela para, vira de costas para o público e começa a ler exatamente tudo que está no slide. O slide ele tem que ser um guia e não o protagonista. Você é o protagonista da sua apresentação. Então coloque palavras-chave, temas que você vai desenvolver e abordar e deixe a sua fala fluida. Se você lê exatamente tudo que está no slide, a gente não precisa de um apresentador, de um bom orador. É só enviar o slide por e-mail para as pessoas. Se você gostou dessas dicas, continue seguindo a gente por aqui e assistindo todos os nossos conteúdos. Pessoal, até a próxima!